Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h27, vamos aqui com Borges Júnior e as informações do trânsito, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. Informações referentes à Avenida Santos Dumont, informações com atenção às imediações do antigo INCRA. Nesse trecho tem também uma unidade escolar, tem uma escola, e ainda junto, somado a essas duas situações, tem o conjunto semafórico, que ainda somado a grande quantidade de veículos que se desloca nesse momento, passa por esse trecho da via, acabam deixando o fluxo mais lento nessa altura da via, altura da Avenida Santos Dumont, no acesso a Casimiro Júnior, no Anil. Aí nessa mesma altura, mesmo trecho, mas no sentido inverso, saindo da Casimiro para acessar a Santos Dumont, a fluidez ela é melhor, isso se comparado aos dois sentidos da via. O trânsito mais intenso, com certa lentidão, com a formação de lentidão, mas no acesso a Casimiro Júnior, já no sentido contrário, o trânsito fluindo melhor. Essas, então, as informações referentes à Avenida Santos Dumont, altura ali, mediações do antigo INCRA, o trânsito ele flui melhor para quem sai da Casimiro Júnior para acessar a Santos Dumont, sentido inverso, ele é um pouco mais complicado neste momento. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7h28 agora. E você também pode interagir, mandando as mensagens e as notícias do trânsito pelo nosso WhatsApp 992172647. Eleições 2026. Vamos lá, Borges, trazendo informações. Prazo para a organização das sessões eleitorais termina hoje. Termina nesta quinta-feira, Adalberto, hoje, 27 de agosto, prazo para as zonas eleitorais realizarem a agregação de sessões. A medida ela permite reunir sessões eleitorais quando necessário, isso para organizar a estrutura de votação. O procedimento ele deve ser concluído pelas zonas eleitorais dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, prazo limite no dia de hoje. Portanto, então, último dia para que essa etapa de organização das sessões seja finalizada. A agregação ela faz parte dos procedimentos de preparação para as eleições. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7h29. Borges volta daqui a pouquinho com mais informações. Mayra Nogueira, break rápido, a gente vem com segurança pública e Paulo Henrique Matos. O Simproecema é a ferramenta de luta dos trabalhadores em educação pública do Maranhão que buscam respeito e valorização. Associe-se já e conte com assessoria jurídica especializada. Descontos especiais em ampla rede de convênios. Sede social acolhedora e a Casa do Educador. Fortaleça seu sindicato. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. 7h30 agora. Estamos aqui com Paulo Henrique Matos, que toda quinta-feira vem com sua análise de segurança pública, não é isso, Paulo Henrique? Bom dia, o que você traz hoje? Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia, ouvintes e espectadores do jornal Rádio Universidade e da Rádio Universidade. Hoje a gente vai dar continuidade à série sobre a análise dos programas ou projetos de governo propostos pelos candidatos ao governo do estado do Maranhão. Como nós falamos na semana passada sobre o candidato Eduardo Braide, hoje a gente fala um pouco sobre o programa do candidato Orleans Brandão. Então, o programa do candidato Orleans Brandão, ele reúne 23 propostas para as diferentes instituições que compõem o aparato de policiamento e segurança pública do estado do Maranhão. É um conjunto amplo, né, que envolve desde a Polícia Militar, passando pela Polícia Civil, Perícia Oficial, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, Sistema Prisional e até mesmo a Defesa Civil.
De acordo com o programa do candidato Orleans Brandão, haverá o aumento dos efetivos, atenção à saúde mental dos profissionais, integração dos dados, regionalização da perícia, combate às facções, segurança escolar, proteção às mulheres e uso de inteligência artificial. Só que, nesse caso específico, a quantidade de propostas não significa automaticamente que temos uma estratégia bem definida. O documento ele apresenta muitas ações, mas acaba não estabelecendo claramente quais são prioritárias, quanto custarão e quais os resultados que essas ações irão produzir. Então, é uma primeira falha que, particularmente, eu notei. O programa propõe, por exemplo, avaliar os efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Perícia e do Corpo de Bombeiros. Essa medida, ela pode até ser necessária, é necessária, mas o programa não explica onde estão os maiores déficits e quais as regiões que serão priorizadas para que haja essa avaliação permanente. O programa também propõe atendimento psicológico e psiquiátrico aos profissionais, o que é uma iniciativa importantíssima diante do estresse e das situações traumáticas vividas por esses agentes de segurança pública, além, óbvio, do adoecimento constante e frequente nessas carreiras. Só que essa política, ela precisaria alcançar também as jornadas excessivas, o assédio moral e sexual denunciados frequentemente, sobretudo na Polícia Militar, o que não quer dizer que as outras instituições estejam isentas desse tipo de coisa, além das próprias condições institucionais que ajudam a produzir o sofrimento. Então, não basta conceder o tratamento para a doença sem combater os sintomas dessa doença. Eu converso frequentemente sobretudo com policiais militares, e eu sempre ouço que o estresse da atividade cotidiana nas ruas é muito menor do que o estresse das relações interpessoais, sobretudo com os oficiais do alto escalão, por conta do assédio moral, do assédio sexual, e a gente ouve muito essa reclamação por parte das praças. Outro ponto já previsto, estabelecido pelo programa do Orleans Brandão, é a criação de um sistema único de dados que iria integrar Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia. Também concordo que isso pode melhorar o planejamento e a investigação, mas também é verdade que não basta comprar um sistema operacional que faça essa integração. É necessário que haja a padronização dos registros, a proteção dos dados pessoais e a publicação, coisa que a gente sempre insiste, de indicadores que permitam à sociedade que acompanhe os resultados. É necessário transparência, é necessário eficiência no levantamento, na produção, na divulgação desses dados e no uso desses dados para a melhoria dos aparatos de segurança pública e das políticas públicas de segurança. O programa também prevê a regionalização da perícia e dos núcleos de medicina legal. Essa proposta responderia a um problema real do interior.
a distância entre o local do crime e as unidades periciais, pode atrasar exames e prejudicar, por exemplo, vestígios, além de dificultar o esclarecimento, né, do fato. No combate às facções, Orleans propõe equipamentos, inteligência, tecnologia e o que ele chama de atuação preditiva. E esse ponto, para mim, é fundamental do programa do Orleans, porque enfrentar as facções não significa apenas aumentar operações e monitoramento. A mesma coisa que eu já disse sobre o programa do Eduardo Braide. É preciso investigar a lavagem de dinheiro, empresas de fachada, patrimônio, tráfico de armas e a comunicação dentro do sistema prisional. E, repito, é preciso investigar lavagem de dinheiro e patrimônio. Follow the money. Siga o dinheiro. Já falei muito aqui para a nossa audiência qualificada sobre isso. Inteligência, essa tal inteligência preditiva precisa ser auditada. Porque se ela for alimentada apenas por registros policiais, pode concentrar ainda mais o policiamento nos bairros que já são mais vigiados. Então é preciso que haja aí a formação de uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, envolvendo profissionais das mais diversas áreas, não apenas policiais. O programa também prevê o vídeo monitoramento. A gente já falou desse tal vídeo monitoramento, inclusive essa semana o governo, a despeito de qualquer fala aqui no Brasil e no mundo, o governo já anunciou a instalação de totens de vídeo monitoramento, de reconhecimento facial na Avenida Litorânea, e a imprensa embarca nessa panaceia. Nossa, agora finalmente a segurança pública do Maranhão vai ter jeito. Então é preciso a imprensa ter um olhar mais crítico sobre isso, sabe? Menos complacente, menos até omisso em relação a isso, acerca desse vídeo monitoramento. E enquanto que o Braide propõe o vídeo monitoramento, né, a partir da instalação disso por todo o Maranhão, o Orleans chama de Cinturão da Paz. Cinturão da Paz. Ora, é fato, a gente já sabe, a tecnologia ela pode ajudar, mas ela precisa de regras para evitar as identificações erradas. E eu já falei no último programa, é fato que essas identificações erradas acontecem com muito mais frequência do que as identificações corretas. Então, muito cuidado com esse sistema de reconhecimento facial. Tem uma coisa também ausente do programa, que é acerca das câmeras corporais. Até agora, eu só vi um candidato se pronunciar a favor dela. Outros não mencionam, é como se o tema não existisse, não falam sobre letalidade policial. Já vi candidato até dizer que é lenda, que é mentira sobre a letalidade e coisas do tipo, jogando, mais uma vez, como eu digo, para a torcida. E ainda mais no estado do Maranhão, que nós tivemos um aumento aí de 84%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e de 87%, segundo o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública. Quer dizer, a letalidade dobrou no estado do Maranhão, e só um candidato dos que eu ouvi falando nas sabatinas mostrou preocupação com isso. Tá? Então, o programa do Orleans nem menciona esse problema. Também não fala, né, em protocolos de uso da força, em acompanhamento público dessas ocorrências. E isso, para mim, é outra coisa que preocupa. Isso é muito preocupante. Em relação à prevenção, né, à violência contra as mulheres, à proteção às mulheres, o programa prevê ampliação da patrulha Maria da Penha, fazer monitoramento eletrônico dos agressores, e não há
Não há nem nada que mencione aí a necessidade do acompanhamento para avaliação do risco dessas pessoas, né, desses agressores, etc. Enfim, o programa ele é amplo, com iniciativas importantes, especialmente no campo da perícia, na integração de dados, saúde de profissionais e proteção às mulheres, mas o grande desafio é transformar essas 23 propostas numa estratégia organizada por prioridades, por metas e por resultados. É isso aí, Mayra, Adalberto e Borges e ouvintes. Henrique Matos fazendo a análise e na próxima semana ele retorna, né, falando, trazendo mais, né, um pouco de análise sobre segurança pública, um item muito importante para a exploração justamente, né, a partir de hoje, nas sabatinas, né, hoje a gente vai receber Roberto Rocha, com certeza a gente vai focar, claro, também, né, com todos os candidatos, a questão da segurança pública, e Paulo já ilumina a gente aqui com essa análise específica de cada um dos candidatos, os principais, né, os principais candidatos. Paulo? Só lembrando que esses programas, né, esses projetos não são um planejamento estratégico de governo. Portanto, eles não têm a obrigação de trazerem essas minúcias que eu exijo, mas seria minimamente de bom tom mostrar, né, esses gargalos, mostrar de onde viriam esses recursos, porque jogar ao léu, porque olhando esses programas, o que eu percebo é que eles jogam ao léu aquilo que com certeza a equipe de campanha já pesquisou, aquilo que incomoda mais o cidadão, aquilo que é indigesto, que é incômodo, eles deixam de lado. Mas seria interessante que trouxesse um programa mais robusto, né? Programas que a gente pudesse ler e pudesse ter uma ideia de fato daquilo que esses candidatos pensam. Gente, eu sou Paulo Henrique, doutor em História, pesquisador em História Social do Crime, aparatos de policiamento e segurança pública. Bom dia e bom final de semana. Um ótimo fim de semana, Paulo. A gente espera você na próxima quinta-feira aqui, portanto. Mayra Nogueira, vamos para o break rapidinho, a gente volta em seguida com Felipe Clã e análise política. Fique agora com Dica Saudável. Dica Saudável. Incluir hortaliças na alimentação é uma forma de aumentar o consumo de vitaminas, minerais e fibras importantes para o organismo. Alimentos como alface, cenoura, beterraba, couve e tomate podem contribuir para uma alimentação mais variada e equilibrada. Além disso, elas podem auxiliar no funcionamento do intestino e contribuir para a manutenção da saúde do organismo. Confira agora alguns benefícios de incluir hortaliças na alimentação. Primeiramente, elas são fonte de fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino. Também fornecem vitaminas e minerais importantes para diferentes funções do corpo. Por fim, variar as hortaliças nas refeições ajuda a deixar a alimentação mais colorida, nutritiva e equilibrada. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Chegou a hora de conhecer o seu candidato. Sabatina Universidade FM, TV UFMA 2026. Propostas, planos de governo e principais ideias dos candidatos ao governo do estado do Maranhão. Nesta quinta, dia 27 de agosto. Roberto Rocha, do PRTB. Sabatina com os candidatos ao governo do estado 2026. Às 10h30 da manhã, na Universidade FM e ao 12h40, na TV UFMA. Realização: Superintendência de Comunicação e Eventos da Universidade Federal do Maranhão. Política. Sete horas e 46 minutos agora, estamos aqui com Felipe Clã, e ele traz, claro, a análise política para a gente, não é isso, Felipe? Bom dia! Bom dia, Felipe! Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes desta Rádio Universidade, neste período de caldeirão político,
com muita sabatina na nossa universidade, tanto TV como rádio. Estou aqui pronto para escutar, analisar e depois opinar, meu caro Adalberto. Olha, com muita satisfação, viu, Felipe? É isso aí. Olha, vamos trazer a sua análise, né? Agora para falar sobre, continuar falando, na verdade, né? Sobre pesquisa, pesquisa qualitativa, Instituto Qualitativa, né? Equilibra o jogo entre Orleans e Bride, né? E no Senado mostrou ali, tá no mesmo patamar do que mostrou a Quaest, não é isso? Olha, a gente tem que lembrar que a Quest trouxe um dado interessantíssimo, né? 64% da população do Maranhão não sabem quem vai votar para o governo do estado, né? Se é ou se não é, só as próximas pesquisas. Como eu falo todo dia aqui, a melhor pesquisa é a próxima, né? Porque todas elas nós só vamos ter certeza depois da eleição. Antes é impossível. Ou seja, não existe mágica nessa história. Existe bom senso, existe equilíbrio na leitura dos profissionais. Lembro sempre que eleição é calendário, né? Ou seja, se cumprir todos os processos legais e de prazos, e a matemática, que junta apoios políticos, junta a população, junta as demonstrações de, vamos dizer assim, de intenção espontânea de voto. A rua é a melhor pesquisa que existe e é o mais natural. Os fenômenos, muitas vezes, chegam fazendo o arrastão, mas depois só passam. E o que fica é o que precisa ser avaliado, né? Verdade? O que tem de concreto, quem tem estrutura, quem tem fôlego para aguentar uma campanha desta proporção. Eu, particularmente, achei os números equilibrados, e eu prefiro ficar neste equilíbrio, porque nós não temos essa história toda de fulano está mais, olha, fulano está 2%, 3%, né? Dizer que Roberto Rocha está ali embaixo é até uma inconsequência, né? Por todo o histórico eleitoral e de votos que Roberto já teve, né? Felipe também. Então, assim, eu acho que precisa se rever essa capacidade e, principalmente, precisa se analisar onde foram feitos essas pesquisas, meu caro Adalberto. Tá me ouvindo agora, Felipe? Oi. Agora está me ouvindo? Muito bem. É bom ouvir sua voz, principalmente da Mayra, né? Aí é perfeito. A gente... Mayra? Teste, Mayra? Faça o teste de áudio, Mayra? Oi. Tá ouvindo, Oi. né, Felipe? Tô. Tá. É porque eu troquei as câmeras aqui, enfim, a gente arrumou o estúdio para receber, para começar as sabatinas, a gente acabou trocando de câmera, né? Enfim, uma certa confusão ainda aqui na minha condução, aqui na direção de imagens aqui no YouTube, tá? Que faz justamente a transmissão com os nossos convidados. A gente pede desculpa, Felipe, mas a gente está aqui. Bom, continuando agora e esperando, né, a próxima pesquisa, como havia dito, vamos falar sobre concorrência eleitoral, querendo determinar o que a população pode ou não saber. O PT quer proibir sobre a opinião, a gestão Lula e Brandão, é isso? Olha, eu cada dia me surpreendo mais, ou eu nem mais me surpreendo, né? Eu prefiro fazer de conta que essas pessoas trazem alguma coisa diferente. De uma forma ou de outra, né, elas querem mandar nas pessoas, nos institutos, querem mandar nos concorrentes. Eu não entendi essa do PT, né, de ir na justiça e conseguir suspender
a avaliação do governo Lula e a avaliação do governo Brandão. Bom, se é o PT, será que o Brandão está tão bem assim que eles se assustaram quando eles souberam que a pesquisa ia trazer isso? Mas como é que eles souberam isto? Isso está me parecendo aquela história daquele sigilo de justiça que nós temos nesse país, que virou a grande piada, né, desta eleição. Agora, vai cair e nós vamos querer saber se o Lula está tão ruim assim, né? Os institutos de pesquisa demonstram que as coisas não estão tão boas para o presidente Lula, né? Mas o Brandão continua sempre acima dos 50%. E aí? Qual é o interesse em não permitir que nós, que somos eleitores, possamos saber, que nós, que fazemos a análise e damos a notícia, possamos saber qual é o medo do PT do Maranhão com a pesquisa Quality? Com a palavra, o PT. É, isso aí. Felipe, agora falando sobre o grande embate agora, né? Iglesio e Flávio Dino, virando denúncia internacional na OEA. Tem até dossiê, né? Está na manchete do Jornal Pequeno hoje. Olha, eu quero recordar aqui um fato muito interessante. Eu estive juntamente, por coincidência, com o irmão do Flávio Dino, né, na OEA, defendendo o Maranhão e o Brasil, no caso dos meninos emasculados. E o Salve, um grande advogado, deu um show lá, foi fantástico. Eu até me coloquei na minha humilde versão de acompanhante, porque quando ele começou a falar, eu peguei o meu tempo e disse, não, termine o meu tempo também, por favor, porque eu preciso assistir e testemunhar. Ou seja, é uma pessoa que sabe que a OEA não é, às vezes, só para pendengas políticas locais. O que vai levar do Flávio lá? Difícil, né? Vai levar que o Flávio demonstra que não se sente impedido? Esse é um fato que a gente lamenta todos os dias, que não haveria necessidade disso. Agora, levar para a OEA essas denúncias, não sei qual vai surtir o efeito. A grande maioria da população brasileira não sabe nem o que é a OEA, nem para que serve a OEA. A OEA realmente foi muito importante naquele caso dos meninos emasculados, porque foi o maior acordo da América do Sul na época, né? E foi feito de reconhecimento pelo governo brasileiro e do governo, que era o Lula, e o governo do Zé Reinaldo, em que houve realmente um grande equívoco e falhas na apuração e na proteção das crianças que foram assassinadas por um serial killer. As famílias foram indenizadas, as famílias foram atendidas. Isso não traz os filhos de volta, mas isso demonstra respeito, meu caro Adalberto. Sem dúvida, Felipe. Olha só, eu peço desculpa, eu acabei alterando a ordem aqui, tá? Agora vai falar sobre o TRE, né? Com atitude independente, mandou a Quaest abrir todos os dados ocultos da última pesquisa no Maranhão, né? É o que eu acabei de falar, né? O PT querendo proibir de mostrar avaliação e a Quest, né, também foi impedido ou não quis demonstrar quais eram os municípios, os dados principais, como é que eles chegaram, cadê as planilhas, cadê essa matemática? Parem com isso, deixem de ser ridículos, entendeu? Vocês estão sendo pagos para isso. Isto aí é, sem dúvida nenhuma, pesquisa regida pelo TRE, né? Pelo TSE, melhor dizendo. Isso é registrado, isso tem um processo de lei. O que nós precisamos é que este instituto que nós temos, e que acho que só tem no Brasil, que é a Justiça Eleitoral, precisa ser mais rígida nas suas regras, né, e nas suas observações imediatas, para quando esses institutos e os contratantes não gostam da sua pesquisa, né, dos dados das suas pesquisas, e querem obrigar que nós, tanto o eleitor como os profissionais da área,
não tenhamos dados para poder fazer. Depois fazem aquele oba-oba, 50%, 100%, 1000%, entendeu? Contra 1%. Ah, parem com isso, vocês estão ficando chato com essas coisas, entendeu? Eu só vou lembrar uma coisa, a Quest, 88% de todas as pesquisas que ela fez, dados que nós temos aqui guardado, né? 88% ela não acertou. Então tem alguma coisa errada aí, né? Com a palavra, a justiça eleitoral do Brasil e do Maranhão, meu caro Adalberto. Felipe, Daniel Brandão está processando Felipe Camarão por calúnia, né? Olha, eu não peguei muitos dados. Na verdade, eu fui ler ontem, porque ontem nós estávamos, você sabe, né, rezando pela passagem da Mirna, que é a mãe dos meus filhos, que nos deixou, né? Então, nós, todos os amigos aqui do Maranhão, ela morava nos Estados Unidos, e todos os amigos do Maranhão, né, fizeram uma missa organizada por Dona Silvana, junto com Maria, minha filha, que veio para abraçar os amigos. Então, ontem, realmente, eu não estava me preocupando. E quando eu cheguei, eu olhei essa notícia, eu não tenho muitos dados, mas me parece que o Daniel partiu para cima. Vamos ver o que vai dar isso, né? É aquela coisa, ideias, processos, todos podem fazer. Agora, ter competência para enfrentamento, são para muito poucos. Todo mundo fala o que quer, meu caro, mas muito poucos assumem o que querem dizer naquelas suas entrelinhas, quando é noticiado. Não é verdade, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade? Felipe, olha só, sempre desejando força, né? Enfim, nesses percalços da vida, e a gente deseja aí plena força, né? Nesses momentos difíceis também, né? Familiares, e essas coisas acontecem, né? E continuar trabalhando, né? Sempre um desafio, né? Mas, enfim, força para toda a família, para você e toda a família, conte com a gente aqui, sempre também nessa atenção, né? Essa atenção, ela é muito importante, com certeza, né? A amizade acima de tudo e, enfim, a solidariedade sempre, né? Aos colegas, nossos colegas aqui, portanto, Felipe Clã, né? Um fraterno abraço aí, Felipe, por esse momento, que é um momento que a gente sabe que não é muito fácil, mas a gente vai, com a força divina, conseguindo superar. É isso aí. E mandando também um alô aqui para o Marivando Lozeiro, né? Sempre participa com a gente aqui. Ele manda mensagem aqui carregada, detonando com o Eduardo Braide aqui. Ele não entende, né? Por que o pessoal gosta tanto de Braide aqui, se tem tanta coisa para entregar, né? Enfim, tanta coisa ainda por fazer. Mas obrigado aqui, Marivanda. A mensagem está muito grande, né? Está muito longa aqui, mas enfim, a gente está no limite do tempo aqui da nossa análise. Felipe, muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente espera você, claro, amanhã, mais uma vez aqui para fechar a semana com análise política no quadro de política da Rádio Universidade com Felipe Clã. Um bom dia. Um bom dia para todos. Mara Nogueira, vamos aqui para o Rádio Ciência. A gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Rádio Universidade. Tecnologias impactam experiência migratória de garimpeiros no Vale do Tapajós. Você sabe qual foi o maior garimpo a céu aberto do mundo? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Tecnologias digitais impactam a experiência migratória de trabalhadores de garimpos no Vale dos Tapajós. A busca por melhores oportunidades de vida e de trabalho é um dos fatores de aquecimento da migração no Brasil. Com isso, a necessidade leva trabalhadores do país inteiro a se deslocarem entre estados.
Mas você já parou para pensar como as tecnologias digitais impactam esse cenário? Uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão responde isso, ao analisar a forma que as tecnologias digitais, como o Pix e o WhatsApp, transformam a experiência migratória de trabalhadores em garimpos no Vale dos Tapajós, no Pará. A acadêmica da graduação em Comunicação Social e Relações Públicas da UFMA, Alana Rafaele da Silva Teixeira, responsável pelo estudo, afirma que essas ferramentas influenciam decisões relacionadas à migração. A comunicação digital, ela não é apenas complementar à experiência migratória, ela é parte constitutiva desse processo. Então, ferramentas como WhatsApp, chamadas de vídeo, internet e o Pix, elas transformam a maneira como os trabalhadores mantêm contato com suas famílias, enviam recursos e recebem informações. E, ao mesmo tempo, elas também influenciam decisões relacionadas à migração e ajudam na circulação de informações sobre trabalho. Essa pesquisa, ela também mostrou que os trabalhadores eles podem permanecer conectados ao Maranhão, mesmo estando fisicamente no Pará, o que torna muito mais complexa a separação entre origem e destino. A investigação revela que a conectividade é um dos elementos para garantir condições práticas de migração e permanência, indo além de ser um meio viável de manutenção de laços com a família e se consolidando como parte das estratégias desse processo. A praticidade dessas ferramentas também reconfigura o próprio entendimento de migração. O que antes rompia, agora consiste em um fluxo contínuo de trocas entre origem e destino. As tecnologias digitais também são espaço para compartilhar informações sobre trabalho. Entretanto, a desigualdade e a precarização no acesso à internet também atingem esses trabalhadores. A pesquisa ela nos mostra que não basta existir a tecnologia, é preciso que os trabalhadores tenham condições reais de acessá-la. E então, embora em algumas entrevistas mostrem que muitos garimpos passaram a contar com acesso ao Wi-Fi e acesso à internet, também aparecem situações de ausência ou dificuldade de acesso. Em um dos relatos, por exemplo, o trabalhador ele precisava caminhar cerca de meia hora até outro garimpo para conseguir acessar a internet. Então, essa desigualdade ela tem consequências muito importantes. Quem possui acesso limitado à conectividade pode enfrentar mais dificuldades para manter contato com a família, receber informações importantes, enviar recursos e até mesmo acompanhar as oportunidades de trabalho. O nosso relatório, ele aponta que essas desigualdades também podem estar relacionadas a limitações técnicas, econômicas e até mesmo ao letramento digital. Intitulada Mapeamento de Formas de Sociabilidade e Tecnicidade de Imigrantes Maranhenses em Garimpos no Vale do Tapajós, a pesquisa foi conduzida no âmbito do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Teve orientação da professora doutora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, Flávia de Almeida Moura. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E o maior garimpo a céu aberto do mundo, você sabe qual foi? Trata-se de Serra Pelada, área de garimpo localizada no Pará e que foi aberta na década de 1980, após a descoberta de ouro na região. Segundo estimativas, o garimpo recebeu mais de 100 mil trabalhadores ao longo de 12 anos de atividades. Muitas delas viviam em condições precárias de trabalho, jornadas exaustivas e com baixo retorno financeiro. Foi oficialmente fechado pelo governo brasileiro em 1992, deixando enormes impactos ambientais. Dentre elas, uma cratera, onde se formou um lago com quase 200 metros de profundidade. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Eleições 2026. 8 horas 6 minutos. Agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade e trazendo Borges Júnior para falar sobre eleições. Continuar o noticiário, não é isso, Borges? Agora falar sobre propaganda eleitoral gratuita. Começa amanhã, sexta-feira.
Exatamente, Adalberto, propaganda no rádio e na televisão, início amanhã, sexta-feira. A veiculação ela segue até o dia 1º de outubro, 3 dias antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Na corrida pelo governo do estado, Orleans Brandão, Felipe Camarão e Eduardo Braide vão ter espaço nos blocos fixos. Os demais candidatos ao governo vão ter direito às inserções curtas, inserções durante a programação. O tempo ele é calculado principalmente com base na representação dos partidos e federações na Câmara dos Deputados. Aí, segundas, quartas e sextas vão ser veiculadas propagandas para senador, deputado estadual e governador, e para o governador no rádio. Os programas vão ao ar às 7h16, ao meio-dia e 16 na TV, a 1h16 da tarde, às 8h46 da noite. Nas terças, quintas e sábados vão ser transmitidos os programas para presidente da República e deputado federal. No Maranhão, a TV Mirante vai ser a geradora, vai ter a geração da propaganda na televisão, e o grupo difusora de comunicação vai ser responsável pela transmissão no rádio. Adalberto, Mayra. É isso aí, Mayra. Borges, ainda continuando sobre as eleições, a agenda dos candidatos ao governo do estado para hoje, quinta-feira. Manhã, Orleans Brandão, MDB, gravação de programa eleitoral, tarde, caminhada em Bequimão, Rio Anil, noite, reunião política em São José de Ribamar. Dimas Casimiro, do PCO, não divulgou a agenda de campanha. André Luiz, Missão, Sabatina, emissora de rádio e televisão. Tarde, reunião com liderança local. Noite, gravação de conteúdo para a rede social. Felipe Camarão, do PT. Pela manhã, gravação de entrevistas. Tarde e noite, carreatas em Bequimão, Perimirim, Palmeirândia e Pinheiro. Saulo Arcângelo, do PSU. Pela manhã, presença em evento no Sindicato dos Bancários. Tarde, visita à exposição de artistas maranhenses. Noite, presença em show solidário, Artista da Terra, o Roberto Rocha, do PRTB. Pela manhã, participa de sabatinas na Rádio Universidade FM, também na TV UFMA, emissoras do Sistema de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. À tarde, produção de conteúdo para redes sociais, articulação com lideranças. O Eduardo Braide, PSD. Pela manhã, tem reunião com lideranças políticas. Tarde, viagem para São Vicente Ferre. Noite, participa do aniversário de São Vicente Ferre. E o Reginaldo Lima, do PCB. Pela manhã, produção e gravação de conteúdo. À tarde, visita ao acampamento Viva Deus. E à noite, reunião no bairro Itamaguará. Adalberto, Mayra. É isso aí. Notícias da cidade. Borges agora trazendo informações sobre o ProUni, não é isso, Borges? O prazo para a entrada, né? Para a entrada na lista de espera termina justamente hoje, né? Adalberto, candidatos que não foram aprovados nas suas chamadas regulares, chamadas do ProUni, têm até esta quinta-feira, até o dia de hoje, para aderir à lista de espera. A manifestação de interesse ela é gratuita, deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Também podem participar estudantes que tiveram a inscrição reprovada, porque a turma ainda não foi formada. A lista dos candidatos ela vai ser publicada no dia 1º de setembro, data que começa a etapa de comprovação das informações, segundo aí o edital. Ela segue até o dia 14 de setembro. Os documentos, eles devem ser entregues à instituição de ensino escolhida. Essa entrega ela pode ser presencial ou por meio eletrônico, isso caso a faculdade ela ofereça essa opção. No segundo semestre, a gente lembra, o ProUni oferece mais de 470 mil bolsas em 380 cursos de graduação, cursos distribuídos por 879 instituições particulares. Adalberto, Mayra. Borges, continuando as informações, mudando um pouco de assunto, vamos aqui em Santa Quitéria, o que aconteceu aí, um homem, ele foi condenado a 16 anos de prisão por feminicídio. Mayra Adriano de Carvalho Pires, conhecido como Nenguim, ele foi condenado exatamente a 16 anos de prisão, condenação pela morte da companheira, a Maria dos Aflitos Reis.
crime acontecido em Santa Quitéria, do Maranhão, fica a cerca de 347 quilômetros aqui de São Luís, a capital. A pena ela deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Crime ele aconteceu em setembro de 2023, foi após uma discussão entre o casal. As investigações mostraram que Adriano atingiu Maria dos Aflitos no pescoço, um dos golpes desferidos com uma faca. Ela acabou morrendo no local. Depois, então, do assassinato, o acusado ele fugiu, foi encontrado pela polícia no povoado Canabrava, zona rural de Santa Quitéria, e durante o processo a defesa afirmou que não houve intenção de matar, que a morte teria sido acidental. O conselho de sentença, no entanto, acolheu a acusação e condenou o Adriano pelo crime. Adalberto, Mayra. É isso aí, Mayra Nogueira. Condenação por feminicídio. Temos que continuar com a nossa luta, né? Todas as mulheres, todas as pessoas, né? Porque a gente não fala só das mulheres, a gente fala de todo ser humano que presenciar, que souber de algum tipo de violência, seja qual ela for, contra a mulher, tem que ser denunciado. Ligue 180 para denunciar. E olha, é gratuito, anônimo, 24 horas você pode fazer a sua denúncia. Não fique calado, rompa o silêncio. Está aqui o resultado: condenação e prisão, não é isso? É isso aí. Olha, ainda nesse noticiário policial, Borges, operação prende 10 suspeitos de fraude com cartões, né? Cartões aqui no estado. Como é que esse esquema funcionava, Borges? Adalberto, as 10 pessoas, elas foram presas pela Polícia Civil do Maranhão. Foi durante a operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes com dados de cartões de terceiros. Prisões ocorreram em Rosário, também em Itapecuru-Mirim. A Justiça, então, autorizou 3 prisões preventivas, 7 temporárias e 7 mandados de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio de valores nas contas dos investigados e, durante a ação, os policiais apreenderam ainda uma pistola, um Honda Civic, celulares, também documentos e equipamentos eletrônicos. Segundo aí as investigações, Adalberto, respondendo ao teu questionamento, os suspeitos usavam dados de cartões de outras pessoas, com eles faziam então compras, depois revendiam as mercadorias. Cada integrante tinha uma função dentro dessa organização criminosa, fornecer dados, retirar produtos ou movimentar o dinheiro. A operação ela foi coordenada pelo Departamento de Combate ao Roubo de Cargas, da SEI, que é a Superintendência de Investigações Criminais, e pela Delegacia de Miranda do Norte. A polícia continua as investigações, intuito aí busca identificar outros possíveis envolvidos, também calcular o prejuízo causado às empresas. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora desse fenômeno, a UFMA promove evento para uma observação da lua de sangue, esse fenômeno aí que muita gente vai ter a oportunidade de ver e vai poder aproveitar aí nesse evento que a UFMA está promovendo aí nesta madrugada. Mais detalhes, Borges. A lua de sangue pode ser vista no céu de São Luís na madrugada desta de quinta para sexta-feira, de hoje para amanhã, madrugada, durante então o eclipse lunar parcial. E para acompanhar o eclipse vai haver uma programação gratuita, ela vai acontecer no Mirante da Litorânea, no Calhau. O evento ele começa às 10 da noite, segue até às 2 da madrugada. A programação ela é realizada pela Ilha da Ciência da UFMA, também pela Sociedade de Astronomia do Maranhão, pelo Sirius Rocket UFMA. O público, então, vai ter acesso a telescópios, a uma roda de conversa sobre astronomia. Eclipse parcial começa às 10h34 da noite. O ponto máximo vai ser às 1h13 da madrugada e o fim dessa fase está previsto para as 2h52 da noite. A lua de sangue podendo, então, ser vista na madrugada desta quinta para sexta-feira, com suporte da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Olha, Mayra Nogueira, vamos para o break rápido. A gente tem Rádio Opinião em seguida.
Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, no Rádio Opinião de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, claro, né? Sobre a campanha de hipertensão arterial. Pressão sob controle, vida com mais saúde. Para isso, a gente recebe o diretor-geral do Hospital dos Servidores do Estado do Maranhão, Plínio Túzolo. Plínio, seja bem-vindo aqui à Rádio Universidade. Prazer muito grande. Estamos aqui sempre no sentido de bem informar, esclarecer os ouvintes dessa querida emissora, especialmente na tua pessoa, Adalberto. É um prazer estar com vocês aqui. Satisfação. Olha, para falar sobre um assunto muito importante, como já disse, né? E, na verdade, ele congrega aí várias instituições, né? Além do Hospital dos Servidores, tem a Universidade Estadual do Maranhão, né? Também a SEAD, a Secretaria de Estado de Administração, né? O CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, justamente da Universidade Estadual do Maranhão, né? E o Hospital dos Servidores de São Luís, cuja instituição o senhor dirige. Isso, eu respondo pelo Hospital dos Servidores, e nós temos a missão de, em parceria com a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, estamos desenvolvendo um trabalho, fincamos através de uma decisão do governo do Estado, né? Aliás, a gente louva o trabalho da Secretaria de Administração pela forma como tem conduzido esse assunto. E hoje é uma realidade, a unidade ambulatorial da UEMA, no campus da UEMA. E essa unidade, ela presta serviço aos servidores públicos do Estado, independente de serem pertencentes à universidade. É uma unidade que foi colocada naquela região para dar possibilidade aos moradores daquele entorno, servidores públicos e contribuintes do FUNBEM, a ter assistência ambulatorial e de diagnóstico lá no campus da UEMA. Então isso tem sido muito... Nós começamos em março esse trabalho, numa parceria muito bem concebida e muito bem estruturada com o Centro de Ciências da Saúde, cujo diretor é o Dr. Afiali Utan, nosso querido médico ortopedista, já pertencente ao nosso corpo clínico há anos, e a gente tem conseguido fazer um trabalho que hoje está projetado uma faixa de 3.000 consultas mês. Que legal. São em torno de 8 a 10 especialidades médicas, com exames de diagnóstico também. E nesta concepção de atuar junto a esse público, que são os servidores do Estado, e também servir numa outra finalidade, que é a escola, então ser campo de atuação de estudantes da área da medicina, é muito importante a visão ambulatorial que o médico precisa ter. Então, nada melhor do que o início do exercício profissional através da universidade, sem dúvida, dos bancos, né, escolares, onde o profissional pode ter uma formação mais ampla. Então, eu costumo dizer que médico, para ser médico, ele não pode deixar de ser plantonista, ele tem que começar pelo plantão de uma unidade de urgência e emergência. Se ele não fizer isso, ele está perdendo uma oportunidade muito grande, porque é exatamente numa emergência que passam inúmeros
inúmeras patologias e que o médico acaba desenvolvendo aquele olho clínico, aquela experiência de diagnóstico, de anamnese. Então, É a realidade da medicina. a realidade de é fato, essa. né? Depois vem a especialização. A gente não vai entrar nesse mérito, mas me parece, como gestor hospitalar já há mais de 40 anos, que nós não podemos prescindir de unidades que abram espaço para o aprendizado. E essa convivência ambulatorial do médico estudante em relação ao exercício da profissão e da carreira, dentro das diversas especialidades que ele possa vir abraçar, é fundamental. É a construção desse É profissional. a construção, exatamente isso. Essa área também ela é muito importante, justamente não só pelo fato de a UEMA já estar ali, né? Enfim, está naquela região, que é uma região muito populosa, né? De bairros ali de periféricos acima de tudo também, né? A gente sabe que a necessidade de se atingir também essa área da cidade, ela é muito necessária, né? Enfim, Com toda já alia certeza. um monte de coisa numa ação só, né? O nosso hospital, o Hospital do Servidor, se você me permitir, Claro. Adalberto, vou dar um passant bem resumido para que os ouvintes possam entender como é que está estruturado. A dimensão. Do ponto de vista ambulatorial, a gente tem ambulatórios avançados. A gente descentralizou os ambulatórios, porque o nosso volume de produção assistencial é enorme. Se o FUNBEM fosse um plano de saúde, com certeza seria a maior carteira do Maranhão. Não tem nenhum plano de saúde aqui no Maranhão que tenha em torno de 100 mil vidas. E hoje nós temos no FUNBEM cerca de... acho que já estamos até passando de 100 mil vidas. É um volume muito grande. Então nós descentralizamos os ambulatórios. Nós procuramos desconcentrar. Então, existe um na Avenida dos Holandeses, no Calhau, outro no Coatrac, outro no Renascença, outro na UEMA, e nós temos todo o atendimento de oftalmologia em 3 pontos, na Cidade Operária, na Estrada de Ribamar e na Avenida Guajajaras. Então, isso mostra o quê? Que o hospital ele se preocupa em ir aonde a maioria da sua clientela se encontra. Nós não podemos concentrar, porque o hospital em si é somente o Hospital dos Servidores, que é a unidade de referência para atendimento de urgência e emergência, para atendimento cirúrgico, atendimento da área hospitalar propriamente dita. Mas os ambulatórios, eles são fundamentais que sejam descentralizados, porque facilita a vida do usuário. E agora, desde o mês de março, na UEMA. E nós estamos antevendo um êxito bastante grande, porque o volume de procura que a gente vem percebendo tem aumentado mês a mês. Nós já estamos batendo aí praticamente 2.500, quase 3.000 consultas mês. Então, isso é muito favorável mesmo, porque é um esforço, né, que a Secretaria de Administração fez nessa parceria com a UEMA e que a gente quer que seja bem sucedida e que o usuário fique satisfeito com o atendimento. E saúde acima de tudo, né? Vamos falar sobre essa campanha de hipertensão arterial, pressão sob controle, Vida com Mais Saúde, acontece de 31 de agosto a 4 de setembro. O que vai ter por lá? Pois é, os ouvintes sabem perfeitamente que existem 2 vertentes na área de saúde. Os programas de medicina curativa, que é exatamente o dever de ofício do nosso hospital. Mas a gente não pode deixar para trás a medicina preventiva, que é a tentativa de prevenir o mal antes que ele se instale. Todavia, essa concepção de prevenção é mais ampla. A gente precisa começar a atuar nas nossas fileiras com muito mais brevidade do que hoje a gente faz. Mas, de qualquer sorte, esse programa de hipertensão arterial tem por objetivo dar aos servidores o atendimento
de um diagnóstico prévio de como ele está em relação a isso. Então, nós vamos fazer uma triagem, a gente vai fazer a pesagem, nós vamos ver os níveis, os indicadores necessários. Ele vai passar por uma consulta com cardiologista, vai passar por uma consulta com nutricionista, e nós vamos ter um clínico geral para poder também atuar. Então, é uma campanha rápida, porque esses programas têm essa característica, eles começam e terminam numa data conhecida, não pode ser nada, vamos dizer, muito extenso. E eu acredito que isso vai ser uma movimentação muito boa, porque com toda certeza, muita gente que não imagina que tenha um processo silencioso já instalado e que precisa de acompanhamento, fica sem essas campanhas, fica no escuro. Espera virem os sintomas mais drásticos. E aí tem um ditado que ilustra muito bem isso, né? É muito melhor prevenir do que ter que remediar depois, né? Então, essa é a ideia. E a novidade é que os profissionais que vão fazer esse atendimento são os professores da UEMA, né? Então, há uma conjunção interessante e muito boa, porque são os próprios professores, e teremos também alunos participando, acompanhando nas atividades meio desse processo. Eu particularmente estou bastante satisfeito. O Dr. Ali tem conseguido fazer um trabalho muito, muito bom, muito importante. A gente cumprimenta, né, o Ali pelo esforço, pelo trabalho, ele conseguiu sensibilizar os profissionais, os professores da UEMA a participarem desse momento. E eu acho que o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto, em parceria, que frutifica em todo e qualquer segmento do conhecimento e da atividade humana. Nós sempre tivemos, por dever de ofício, né, o nosso hospital, ele funciona desde 2011 no atendimento aos servidores, né? Aqui na Cidade Operária, a nossa unidade, o HSLZ, até 2021 funcionou na Cidade Operária. A partir de 21, nós fomos para o Calhau, quando ganhamos um processo licitatório do novo Hospital do Servidor. Então, nós tivemos um trabalho durante todo esse tempo já de... A clientela aumentou muito. Na época, nós tínhamos 45, 50 mil contribuintes. Hoje o fundo praticamente dobrou. Nós temos em torno de 100 mil vidas. Então, isso exige o quê? Capacidade instalada e, especialmente, uma característica do nosso hospital, Adalberto, é o perfil desse hospital. Porque é um hospital eu diria que é um hospital geriátrico, porque mais de 50% da clientela são idosos e a grande parte desses idosos são doentes crônicos com muitas comorbidades. Não há nenhuma unidade hospitalar com essas características aqui no Maranhão e tampouco em São Luís. Nós somos um perfil único e que merece um entendimento diferenciado, porque a nossa clientela é diferente. Então, quando a gente compara o tipo de atendimento, é preciso que a gente compare coisas semelhantes. Não dá para comparar. Portanto, a minha média de permanência é muito mais elástica do que qualquer outro hospital da ilha. E, por isto, eu tenho necessidade de muito mais leitos do que eu tenho. Hoje está sendo feita uma obra no hospital, exatamente para ampliação de leitos de enfermaria e de UTI. E acreditamos que no início do ano que vem isso já deve estar pronto. São mais 46 leitos que estão sendo viabilizados, né? É um processo dinâmico. Sim. Não para. Plínio, para a gente finalizar, vamos fazer esse convite aqui, portanto, para essa iniciativa, né? Que é a campanha de hipertensão arterial, pressão sob controle, vida com mais saúde, que acontece de 31 de agosto a 4 de setembro, e isso lá na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Paulo VI. Isso, Campo Paulo VI, e é válido para todos os moradores do entorno lá da UEMA,
tantos podem ser servidores da universidade como não, estão contemplados para que possam fazer sua aferição de pressão, a sua anamnese e ver se está tudo em ordem para a vida seguir mais feliz e risonha, né? Com menos surpresa, né? Saúde, né? Acima de tudo, por saúde. Acabamos de conversar aqui com o diretor-geral do Hospital dos Servidores do Estado, Plínio Túzolo, e mandando um abraço também, aproveitando, professor Afiali, lá da Universidade Estadual do Maranhão, nessa iniciativa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e estamos sempre de braços abertos aí para acolher o convite de vocês. E agradecendo a você que acompanhou a gente até aqui. Confira mais entrevistas em www.universidadefm.ufma.br, então diretamente nos tocadores de podcasts. Até a próxima. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. Concursos e oportunidades. E vamos às dicas de concursos e oportunidades com Izar Souza. E a semana continua com ótimas dicas. O SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, divulgou 2 novos editais de processo seletivo da AGESUS, Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Vagas para formação de cadastro de reserva de nível superior e técnico com contrato regido pela CLT. Inscrições de 16 de setembro a 16 de outubro pelo site sebrasp.org.br/concursos, sem taxa. Inscreva-se! E o ENAM, Exame Nacional da Magistratura, oferece oportunidade para bacharéis em Direito com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. Inscrições até 24 de setembro pelo site conhecimento.fgv.br, taxa de R$ 120. Participe! Finalizando com o Instituto Evaldo Lodge, são 92 vagas de estágio em Ceilândia, Imperatriz, São José de Ribamar e São Luís. Oportunidades para estudantes dos ensino médio, técnico e superior em diversas áreas do conhecimento. Inscrições pelo site elcarreiras.com.br, sem taxa. Não perca! Izar Souza, Jornalismo Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias esportivas. Mayra Nogueira, a gente começa falando hoje sobre o baiano campeão do Circuito Mundial de Águas Abertas e atleta olímpico, Alan do Carmo. Ele vai ministrar palestra técnica e motivacional durante o Desafio do Caçó de Águas Abertas e Aquathlon 2026. A palestra tem como objetivo elevar o nível do evento e dos atletas. A competição acontece de 25 a 27 de setembro na Lagoa do Caçó, em Primeira Cruz, a 217 quilômetros de São Luís, com a ultramaratona e maratona. E continuando com a final dos Jogos de Verão 2026 na Praia do Cacau, em Imperatriz, a 626 quilômetros da capital maranhense, marcada aí para o dia 13 de setembro. Semifinais começando na terça, anteontem, dia 25. A competição conta com cerca de 211 participantes divididos nas categorias beach soccer, vôlei de praia, beach tênis, futebol e handbeach. O objetivo é incentivar a prática dos esportes de areia. E para finalizar, Mayra Nogueira, o atacante maranhense Kelvin Araújo, do Internacional, que foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Guilherme Dalla, para o Brasileiro Sub-15 na Conmebol Liga Evolução 2026.
Kelvin foi campeão da Copa do Brasil Sub-15 pelo Internacional. Outro maranhense que apareceu nas listas anteriores, né, foi o lateral Ian Gabriel, que acabou não sendo convocado na lista final. A Liga Evolução acontece de 8 a 20 de setembro no Paraguai. Primeiro jogo do Brasil no dia 8 de setembro, às 8h40 da manhã, no Parque Iguaçu, contra a Colômbia. Só lembrando, o Brasil é o atual campeão da Liga Evolução após vencer a Argentina. E vale destacar, Alberto, que a atacante maranhense Mavi foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-15 feminina. É isso aí, parabéns. E vamos torcer bastante, tá? A redação aqui é de Maiara Cordeiro e a gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira. Lembrando, hoje começam as sabatinas Rádio Universidade FM, TV UFMA. A gente começa hoje com Roberto Rocha, do PRTB. Lembrando, às 10h30, a gente vai até 11h10, né? São 40 minutos aí de sabatina. Eu e Borges aqui com vocês. E o candidato de hoje, como já disse, Roberto Rocha. Não perca, daqui a pouquinho, né? Fica aqui com a companhia de Mayra Nogueira, com o melhor da manhã, aqui na 106. E daqui a pouquinho tem sabatina e as propostas dos candidatos. Daqui eles vão para a TV UFMA, gravam, e a veiculação da entrevista lá na TV UFMA é ao meio-dia e... Mayra Nogueira, a gente se despede aqui e volta amanhã, claro, com mais Jornal Rádio Universidade. Agora tem... Isso tem nome, tem Rádio Ciência Entrevista, amanhã 106, promoção e muito mais. Fique ligado, já a gente se encontra. Muito mais por aqui na 106. Um ótimo dia, até amanhã. Você já passou por isso?